Olá, queridos do meu canal. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. We got Charlie and the next. We got Charlie and the next. Who's up next? Isso é intolerância religiosa. Eu vim aqui para falar para vocês que isso não pode ser aceito mais. Charlie Kirk, assassino ou vítima? Será que ele foi vítima? Ou será que, na verdade, ele é um assassino ou alguém responsável pela morte de milhares de pessoas quando ele defende o porte de armas do cidadão de bem? Defendia, né? Porque, infelizmente, ele foi assassinado. Ontem, eu fiz um vídeo a respeito do assassinato dele ontem. Foi algo horrível. E eu tô aqui hoje, queridos, para falar com vocês porque, apesar da morte trágica dele, apesar de ficar muito claro que ele foi um mártir, um homem que morreu falando do Senhor, da palavra de Deus, falando de valores totalmente cristãos e bíblicos, existem aí controvérsias, tá? Pessoas falando asneiras, pessoas que se acham donos da verdade e que estão colocando dúvida na fé cristã de Charlie, na liberdade que ele defendia. E diante de todas essas vozes, tá, que tentam deturpar a memória dele, eu preciso deixar isso muito claro aqui. Charlie, ele não colheu frutos de violência. Ele não apoiava a violência, nunca apoiou. Ele colheu fruto, queridos, de uma semente de ódio, de intolerância religiosa. Ele colheu frutos de coragem. A vida dele foi um testemunho vivo de que até hoje nós vamos ser mortos por amor a Cristo. Não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Olha só, gente, essa acusação que teve sobre ele, que ele defendia a arma de fogo e por isso foi morto, é uma acusação completamente leviana e injusta. Porque muitos agora que falam ele morreu por causa das armas que ele defendia, sabem que esse argumento é cruel. O Charlie nunca pregou violência, ele nunca incentivou o ódio. O que ele defendia era a liberdade constitucional de todo cidadão de bem ter o direito de proteger a si mesmo e a sua família, a sua casa e a sua fé. Reduzir a morte dele. Isso, gente, é uma ironia tão grande, é de um mau gosto tão terrível, é ignorar realmente o que está acontecendo, é ignorar a palavra, é querer diminuir o sofrimento contemporâneo do cristão. Ele não foi vítima das suas ideias, gente, ele foi vítima do ódio daqueles que não suportam a verdade do evangelho. Se esse raciocínio fosse coerente, então nós teríamos que dizer que os missionários que morrem em países hostis morreram porque plantaram o evangelho. Então nós sabemos que isso não é assim. Eles morreram porque o mundo odeia a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com o Charlie. A verdade, queridos, é que o Charlie defendia a verdade sobre armas nos Estados Unidos. E aqui vai outro ponto muito importante. Muitos que nunca moraram aqui, um país onde eu estou há quase 3 décadas, sou uma cidadã americana e sigo cada uma das leis aqui desse lugar e eu conheço a lei, eu tenho autoridade para falar desse assunto. Qualquer um, você pensa que pode chegar numa loja qualquer e sair armado? Isso é mentira. Para comprar uma arma legalmente aqui nos Estados Unidos, você precisa ter de 18 a 21 anos no mínimo, dependendo do tipo de arma. E aí só começa, você vai passar por uma verificação de antecedentes criminais, que é feita pelo FBI, que é o sistema completo, que é o NICS. Não existe uma pessoa normal comprar armas aqui. A pessoa, ela tem que ter tudo comprovado, ela não pode ter tido condenações nenhuma por crimes graves ou crimes leves, mas histórico de violência doméstica, histórico, registro de dependência de drogas, pessoas que têm problemas mentais ou são de qualquer forma incapacitantes. Gente, existem estados aqui que as regras são extras, regras de licenciamento, cursos obrigatórios, registro local, a arma imediatamente tem que ser totalmente registrada no FBI.
e a aprovação das autoridades. Portanto, não é algo simples. Charlie nunca defendeu armas para matar ninguém. O que ele defendia é como eu defendo, o direito de cidadão de bem, cumpridores de lei, pagadores de impostos, de poderem se proteger justamente contra esses atos violentos que acometeram e vitimaram o Charlie Kirk. Infelizmente, gente, esses atos tiraram a vida dele e hoje ele não está mais aqui para se defender. Mas eu quero quebrar aqui esse argumento, dizendo que ele morreu porque ele defendia armas. Esse argumento precisa ser quebrado agora, porque nós não podemos inverter a realidade. Quem puxou o gatilho foi movido pelo ódio, não pela Constituição. O que a Constituição faz é defender o cidadão e não matar o cidadão. Queridos, a Bíblia é muito clara, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Cuidar não é só dar comida, cuidar é proteger, é aliançar, é lutar para que a sua família não seja acessada pelo mal. São coisas muito óbvias e agora existem pessoas buscando inverter toda a situação. Eu preciso deixar isso muito claro. As palavras de Cristo sobre a espada foram as seguintes em Lucas 22:36. Aquele, porém, que não tiver espada, venda a sua capa e compre uma. Então, antes de ser preso, Jesus disse aos discípulos para terem espadas. Será que isso é contraditório? Mas presta atenção. Embora muitas pessoas levam para o lado simbólico ou para o lado literal, tudo bem. Mas eu vou falar para vocês de coração. Sempre houve de Jesus um reconhecimento à necessidade de autodefesa no mundo perigoso. Sempre. Todas as palavras de Cristo eram assim. E alguns princípios do Antigo Testamento sobre autodefesa foram tipo isso. Êxodo 22:2, a Bíblia diz: se o ladrão surpreendido arrombando uma casa for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Afinal de contas, queridos, o ladrão está entrando dentro da sua casa. Você, para se proteger, atinge ele e ele morre. Então, você vai ser culpado de homicídio, aí você cometeu um crime. Se você está dentro da sua casa e é invadida a sua casa para alguém que quer fazer mal à sua família. Agora, gente, essa lei reconhece o direito de uma pessoa de se defender, de defender a sua casa, de defender contra uma violência, contra uma invasão. O Senhor Jesus sempre disse isso. Existe, na verdade, um chamado geral para proteger os inocentes. Salmos 82:3, a Bíblia diz: fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e com o desamparado. Livrai o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios, os inocentes. Olha isso. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. É claro que o Senhor, ele não fala diretamente sobre armas, mas ele reforça o poder de defender, o dever de defender os vulneráveis contra o mal. Ou seja, embora a Bíblia não diga explicitamente toda pessoa deve ter uma arma, ela apresenta princípios de autodefesa, de proteção da família, de resistência do mal, que muitos crentes sabem que eu estou falando a verdade, mas talvez não vão querer se posicionar. Mas eu aqui, gente, parto para uma reflexão bíblica, lá em João, no capítulo 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Olha que tremendo. O Charlie, ou Charlie, como a gente fala aqui, não foi silenciado por acaso. Ele foi silenciado porque ele ousou falar sobre fé, sobre família, sobre valores bíblicos numa geração que não tolera a verdade. A nossa geração é digna de morte. É o pecado que reina. É a morte espiritual que eu estou falando, tá, queridos? A nossa geração tem buscado essa morte. E então eu não tenho palavras para dizer. A morte do Charlie é que é uma derrota. Mas a sua morte não é uma derrota porque se tornou um testemunho, não só para mim, para minha casa, e milhares de pessoas entre o mundo inteiro
Cabe a nós que ainda temos voz, continuar proclamando a verdade. A verdade não pode ser calada. O Charlie Kirk deve ser lembrado não como alguém que morreu por causa das armas que pregava, mas porque morreu defendendo a Bíblia, a fé, os valores cristãos e a liberdade de pregar um evangelho sem mistura. Que o legado do Charlie se inspire e inspire milhares e milhares de pessoas a não ceder à pressão, mas que nós possamos nos manter firmes até a volta de Cristo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos no fim dos tempos. Eu espero que cada um que ainda tinha dúvida possa abrir os olhos agora e entender isso, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Mande esse vídeo para algumas pessoas que têm dúvidas sobre o cristão usar arma, né? Aí eu acho que eu coloquei alguns versículos bíblicos e alguns pontos que mostra para você que com critério, com leis regulamentadas, num sistema que funciona como aqui nos Estados Unidos, o Charlie estava mais do que certo defender o uso de arma para o cidadão de bem, para a mulher de bem que está, ou o homem ou a mulher de bem que está apto a fazer isso de maneira legal, consciente e sábia, tá bom? Que Deus cuide da tua casa, da tua família, que Deus te abençoe em nome de Jesus.